Oi, eu sou o Bruno, faço o curso de Sistemas de Informação na Unipar, disciplina de Gerência de Projetos, professor Leandro Clementino. Nosso grupo sou eu, RA 00177391, o Evandro, RA 010-42155 e a Sara, RA 00179945. Escritório de Gerenciamento de Projetos. Este capítulo trata do Escritório de Gerenciamento de Projetos, que centraliza o apoio ao gerenciamento de projetos em muitas organizações. Visão geral. As estruturas organizacionais continuam sendo baseadas em funções. Por mais que se queira orientar a gestão e a estrutura organizacional para processos ou para projetos, a estrutura e a gestão por funções continuam a prevalecer. Tornar-se orientada a processos ou a projetos é uma pretensão organizacional. A estrutura funcional mantida de forma tradicional acaba por não permitir o avanço da maturidade em processos ou projetos. A origem do escritório de gerenciamento de projetos está associada aos departamentos de projetos existentes no final da década de 1950 e início dos anos 60. O PMO possuía atuação restrita aos grandes projetos e tinha como principais funções a atualização dos cronogramas e a preparação da documentação a ser entregue ao cliente. Sua função na atualidade é muito mais ampla. Hoje, o PMO atua como um verdadeiro prestador de serviços dentro da organização e sua relação com os demais departamentos é baseada em um catálogo de serviços de apoio a projetos. Estratégia e estrutura. A estratégia de negócio define os grandes objetivos da organização. A estrutura organizacional é a forma pela qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Relacionar a estrutura organizacional com a estratégia sempre foi um tema relevante. Na verdade, a estrutura organizacional da empresa limita a disponibilidade de recursos. Toda empresa possui dois tipos de estrutura, formal e informal. Na formal, deliberadamente planejada e formalmente representada em alguns aspectos pelo seu cronograma. Informal, sugere da interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem. Representa relações que usualmente não aparecem no organograma. Os componentes da estrutura organizacional podem ser divididos da seguinte forma: sistema de responsabilidade, constituído por departamentização, linha de assessoria, especialização do trabalho. 2. Sistema de autoridade, amplitude administrativa ou de controle, níveis hierárquicos, delegação, centralização e descentralização. 3. Sistema de comunicações, constituída pelas seguintes perguntas: o que, como, quando, de quem, para quem. Na estrutura funcional, projetos e atividades rotineiras são tratados da mesma forma. Projetos são geridos por gerentes funcionais e os departamentos exercem forte influência na condução dos projetos. A utilização do PMO tenta de alguma forma ajudar a fugir da construção de uma estrutura perfeita. Mapas estratégicos e BSC interligados se encarregam de sintonizar a estrutura com a estratégia. O que é PMO? O PMO é o local central para conduzir, planejar, organizar, controlar e finalizar as atividades do projeto. É o local onde se pode obter uma visão global e panorâmica de todo o projeto. Além disso, é a casa do time do projeto,
onde todo o suporte está disponível. Desta forma, os gerentes de projetos podem liberar a maior parte do seu tempo para análise de dados e tomada de decisões. O PMO é a unidade organizacional responsável por pensar todo o gerenciamento de projeto, concretizando a obtenção desses benefícios. O PMO possui a responsabilidade de manter a propriedade intelectual relativa à gestão de projetos, sustentando ativamente o planejamento estratégico da organização. Pode ser definido também como área que centraliza determinadas atividades ou funções relacionadas à prática de gerenciamento de projetos, com o objetivo de fazer com que a organização alcance melhores resultados por meio de projetos. O PMO pode ser visto também como uma unidade organizacional formalmente estabelecida que tem responsabilidade na área de projetos de definir, uniformizar e defender padrões, processos, métricas e ferramentas, bem como oferecer serviços de gerenciamento, treinamento e documentação, além de garantir o alinhamento das iniciativas à estratégia organizacional, podendo também confeccionar relatórios de progresso e acompanhamento e enviá-lo para os patrocinadores. Trata-se de um pequeno grupo de pessoas com relacionamento direto com todos os projetos da empresa, podendo ser através de consultoria e treinamento ou até efetuando auditoria e acompanhamento de desempenho. O PMO pode tornar a organização um centro de excelência em projetos. Esses escritórios de gerenciamento de projetos têm sido adotados por um número crescente de organizações, com o intuito de unificar metodologia e gerenciamento de projetos, otimizar a localização dos recursos e propiciar apoio efetivo às equipes na geração de soluções baseadas em projetos. Também é uma forma de incentivar a cultura de gerenciamento de projetos dentro da organização. O PMO se torna crítico na medida em que a organização se torna baseada em projetos. Na última década, houve uma tendência de aprimoramento das habilidades no gerenciamento de projetos. Três fatores explicam tal tendência: a execução de projetos menores, que são menos complexos e, portanto, possuem mais chances de sucesso, um melhor gerenciamento de projetos e o maior uso da infraestrutura criada pelo escritório de projetos. O escritório de gerenciamento de projetos ele pode ser classificado em três níveis. O nível 1, que fornece suporte básico aos projetos, incluindo controle de viagens, apoio aos aspectos contábeis do projeto, pagamento de fornecedores, etc. O nível 2, que já conta com gerentes sêniores que fornecem suporte aos projetos. Esses gerentes funcionam como consultores sêniores para o impasse de referentes à gestão de projetos e com apoio para atividades não previstas no escopo inicial do projeto. O nível 3 também pode ser inserido na estratégia de uma unidade de negócios e funciona como suporte à presidência, ou pode estar inserido como escritório de projeto corporativo em uma organização, com várias unidades de negócio. É natural que a empresa possa evoluir do nível 1 para o nível 3 em relação ao posicionamento do escritório de gerenciamento de projetos. Também uma mesma empresa pode ter dentro de suas instalações PMOs com diferentes níveis de países. O escritório de gerenciamento de projetos nível 3 é conhecido como Strategic Project Office ou Escritório Estratégico de Projetos. É este nível que as organizações poderão obter o maior número de benefícios do escritório de projetos. Dismore e Cabanes, eles complementam o conceito de escritório de gerenciamento de projetos, mencionando que em um nível corporativo, este tem capacidade de enfrentar diversos problemas persistentes que afetam projetos, tais como a fraca implementação de ferramentas, onde nesse ponto o autor menciona que gerentes de projetos comumente acreditam ser impossível compreender o sistema como um todo, também o fraco gerenciamento de projetos e fracos gerentes de projetos, que ao mencionar o fraco gerenciamento de projetos e os fracos gerentes de projetos, ele enfatiza que a maior parte das razões pelas quais os projetos fracassam está mais relacionada ao gerenciamento que à técnica em si. A falta de execuções de executivos que apoiem e entendam projetos, que apesar da presença de um executivo de alta gerência que supervisione o escritório de projetos para a obtenção de maiores taxas de sucesso, em projetos muitas empresas ainda carecem de tal supervisão. Também diz a respeito dos processos antiquados para o acompanhamento de prazos,
onde o autor faz referência à importância do acompanhamento preciso dos recursos de projetos, pois eles contribuem para o sucesso do gerenciamento de projetos, e também menciona a falta de metodologia consistente, que ao mencionar isso eles ressaltam que o escritório de projetos se destacam como o repositório das melhores práticas em planejamento. Ele estimativa a avaliação de risco, delineamento do escopo, acompanhamento da habilidade e informe dos prazos do projeto. Existem diversas ações que reforçam a utilização do PMO nos escritórios de projetos. Alguns deles são aperfeiçoamento do gerenciamento de projetos, uso de recursos de forma mais eficiente, melhora a qualidade e satisfação do cliente, necessidade de implementar projetos estratégicos, facilidade de transferência de conhecimento, atenção à prática de gerenciamento de projetos, melhora o controle e a comunicação sobre a situação dos projetos. E nós também temos aqui algumas razões contra, que não aprova na melhora de desempenho dos projetos, aumenta o custo fixo, aumenta a burocracia, o ambiente é instável sem importantes projetos a implementar, cria conflito entre os setores da organização e os métodos de gerenciamento de projetos são satisfatórios. Aqui nós temos algumas atribuições do PMO, que são suporte ao planejamento do projeto, auditoria do projeto, apoio ao controle do projeto e uma lista enorme de projetos, sendo essas principais. Nós também temos aqui a maturidade do escritório de projetos. A maturidade do escritório de gerenciamento de projetos pode ser resumida pelo grau de sofisticação que ele provê a cada serviço relacionado aos projetos sob a sua responsabilidade, ou seja, como ele executa a sua carteira de serviços relacionados aos projetos. O grau de maturidade envolve a habilidade de atender novas necessidades decorrentes do amadurecimento da organização e de seus clientes, oferecendo novos serviços, sofisticando o nível de atendimento às demandas apresentadas. Os possíveis tipos de atividades do PMO são: informar o status do projeto para a alta gerência, desenvolver e implementar a metodologia padrão, monitorar e controlar o desenvolvimento de projetos, desenvolver as competências dos profissionais incluindo treinamento, implementar e operar sistemas de informação dos projetos, prover aconselhamento à alta gerência, coordenar e integrar projetos de portfólio, desenvolver e manter um quadro estratégico de projetos, promover o gerenciamento de projetos dentro da organização, monitorar e controlar o desempenho do próprio EGP, participar do planejamento estratégico, promover mentoring para os gerentes de projetos, gerenciar um ou mais portfólios, identificar, selecionar e priorizar novos projetos, gerenciar arquivos ou acervos de documentação de projetos, gerenciar um ou mais programas, conduzir auditorias de projetos, gerenciar interfaces de clientes, prover um conjunto de ferramentas sem esforço de padronização, executar tarefas especializadas para os gerentes de projeto, alocar recursos entre os projetos, conduzir revisões pós-gerenciamento de projetos, que são as lições aprendidas, implementar e gerenciar banco de lições aprendidas, implementar e gerenciar banco de dados de risco, gerenciar os benefícios de programas, mapear o relacionamento e o ambiente de projetos e recrutar, selecionar, avaliar e determinar salários dos gerentes de projeto. E aqui nós temos o PMO e o PMC. O PMC ele pode ser um instrumento importante do PMO no sentido de definir um padrão para o planejamento, execução e controle de projetos. O PMC ele pode ser utilizado como apoio do PMO, principalmente nas seguintes atividades, que é conduzir as revisões pós-gerenciamento de projetos, gerenciar a interface com os clientes, desenvolver e manter um quadro estratégico de projetos, desenvolver e implementar uma metodologia padrão, informar o status dos projetos para a alta gerência. Uma técnica interessante vinculada ao PMC e a sua utilização com o PMO é o Mirror Canvas, ou PMC Mirror. O Mirror Canvas é uma forma de incorporar as lições aprendidas com o fim de ganhos de escala. Uma organização pode utilizar lições aprendidas de projetos de forma mais simples.
O Mirror Canvas sugere que post-its típicos de determinadas categorias de projeto possam ser armazenados, formatados e preparados para impressão em etiquetas. Esse trabalho pode ser realizado pelo pessoal do escritório de projetos e ainda permite incorporar lições aprendidas e boas práticas. Ficam fora do Mirror Canvas os objetivos e a linha do tempo e o custo.